E aí pessoal, o meu nome é Pedro Loss e bem-vindos ao segundo capítulo do curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. Eu estou animado e espero que vocês estejam também. No último episódio, nós tratamos de um dos conceitos mais fundamentais e abrangentes na física, a energia. Nós observamos como a energia representa a capacidade das coisas mudarem. Por exemplo, podemos colocar fogo em um papel ou apertar ele e amassar. Mas agora nós vamos focar num tipo específico de mudança que acontece no mundo, o movimento. Imagine a roda de um carro. Conforme o carro anda, essa roda gira em torno de um eixo e isso empurra o carro para frente. Ou então imagine tentar seguir uma gota de chuva caindo. Ela começa se formando na nuvem e percorre a distância até o chão cada vez mais rápido. Isso pode parecer óbvio, e de fato é, todos nós experimentamos movimento o dia todo. É uma daquelas coisas que nós sabemos, mesmo sem pensar muito sobre aquilo. Só que mesmo assim, essa intuição que nós temos sobre como os objetos se movem não é precisa o suficiente para nos permitir construir um carro. Eu não sei construir um carro. Nós precisamos de conceitos precisos que nos permitam lidar de forma metódica tanto com os casos mais simples de movimento, como uma bola rolando, quanto com os casos mais complicados, como um foguete acelerando rumo ao espaço. Então vamos começar com os casos mais simples possíveis de movimento, que são os movimentos pontuais. O que eu quero dizer com movimento pontual é que nós vamos começar estudando objetos que se movem distâncias muito maiores do que o tamanho dos seus corpos. E é isso que fazemos na vida real. Por exemplo, para descrever como um carro se moveu numa rodovia de centenas de quilômetros, nós não precisamos saber onde está a traseira ou onde está a frente do carro. Nós podemos tratar o carro apenas como um ponto, se movendo numa linha que representa a rodovia. E isso é bem mais simples. Então imagine exatamente isso. Um ponto sobre uma reta representando um carro numa rodovia. Nós queremos descrever como ele se moveu. E para isso nós vamos medir a distância do ponto em relação ao começo da reta. Além disso, a cada instante de tempo nós vamos marcar a distância do ponto em relação ao começo da barra e o tempo em que fizemos essa medida. Colocando isso numa tabela, nós podemos ter uma ideia de como o ponto se moveu sobre uma reta. Mas dá para fazer ainda melhor. Podemos colocar os dados que nós medimos num gráfico. O eixo horizontal do nosso gráfico vai representar tempo passando. Nós colocamos nele os instantes nos quais nós fizemos as medidas de distância. No eixo vertical, colocamos o valor das medidas feitas em cada instante. E por fim, para termos uma ideia de como o carro se moveu, ligamos esses pontos com linhas. Nós podemos notar, por exemplo, que no trecho em torno dos 5 minutos, o carro quase não se moveu. A distância em relação ao começo continua a mesma, e isso é representado por esse trecho reto no gráfico. Já de 2 a 3 minutos, o carro mudou bastante de posição, o que fica evidente pela rápida subida no gráfico. Em geral, é mais fácil ler um gráfico do que uma tabela, especialmente para criar um entendimento geral de como o movimento aconteceu. Outro exemplo, imaginem agora que eu tenho um disco deslizando sobre o gelo. E nós marcamos a sua posição em diferentes intervalos de tempo. O gráfico agora é uma reta. E isso quer dizer que a cada segundo, o objeto deslizando sobre o gelo percorre exatamente a mesma distância. Ou seja, entre 1 e 2 segundos, o objeto percorreu 2 metros. E entre 2 e 3 segundos, ele percorreu mais 2 metros. E depois de 6 segundos, o objeto se afastou um total de 12 metros da posição original. Agora vamos para um caso um pouco mais complicado. Você joga uma bola contra uma parede. Ela bate e volta na sua direção antes de parar. E novamente nós podemos fazer o processo de medir, anotar e colocar nossas informações no gráfico. Vamos tentar reconstruir o que aconteceu com a bola somente olhando para as informações que o gráfico nos dá. No primeiro momento, a bola começa a se afastar do ponto inicial. Lembre-se que a distância está no eixo vertical. O horizontal representa o tempo. Isso continua até num ponto em que a bola para de se afastar e começa a se aproximar. E vocês podem ver isso com a distância diminuindo ao invés de continuar crescendo como nos exemplos anteriores. Chega num ponto em que a bola para. Quando jogamos a bola, ela começa a se afastar. Quando ela bate, ela muda de sentido e se move mais um pouco até parar. Uma coisa curiosa de se notar é que a distância final da bola em relação ao ponto de lançamento é de 8 metros. Mas a distância percorrida foi de 16 metros. Porque a bola se afastou 12 metros e voltou outros 4 depois de bater na parede. E o estudo do movimento na física se resume basicamente a isso.
como que a distância entre os objetos muda com o tempo. Isso é, se eu tenho uma condição inicial, como uma bola sendo arremessada em uma parede ou uma gota de chuva caindo no céu, onde esse objeto vai estar em 1 segundo? E 10 segundos? Em termos matemáticos, nós queremos encontrar a posição dos objetos em função do tempo. Por exemplo, a gota de chuva e a bolinha estão constantemente mudando de posição. Só que para descrever precisamente o movimento, nós precisamos de alguma quantidade para medir essa mudança de posição. E essa é a ideia por trás do conceito de velocidade, que basicamente nos informa quanto tempo um objeto demoraria para percorrer uma certa distância. Imagine, por exemplo, um carro percorrendo uma estrada entre duas cidades a 100 km de distância. Caso um carro demore 2 horas para percorrer a distância entre essas cidades, ele percorreu 100 km para cada 2 horas. Em termos de velocidade, isso quer dizer que o carro percorreu uma média de 50 km por hora. Ou seja, isso é uma velocidade média de 50 km por hora. E aqui média é uma palavra-chave. Dizer que a velocidade média foi de 50 km por hora não quer dizer que o carro se moveu em todos os momentos a essa velocidade. Pode ser que a estrada entre as duas cidades seja cheia de curvas, ou pode ser que ele parou para abastecer. Quando falamos de velocidade média, nós estamos apenas falando da distância final em relação ao tempo que nós demoramos para chegar no final do percurso. Não importa o que aconteceu no meio do trajeto. O conceito de velocidade média é muito útil em vários cenários. Se nós quisermos saber a distância total percorrida através da velocidade média, basta multiplicar a velocidade média pelo tempo em que o carro andou. Mas esse conceito é um resumo um pouco simplista do movimento. Ele apenas diz respeito a 2 pontos de um trajeto, o final e o inicial. Às vezes nós queremos entender melhor o que acontece a cada instante do trajeto. Vamos voltar ao exemplo do carro percorrendo uma estrada entre duas cidades a 100 km de distância em 2 horas. Mas parte do trajeto é cheia de curvas. Então, a distância real que o carro vai ter que percorrer é de 150 km. Ao invés de medir a velocidade média do carro na estrada toda, nós vamos separar o caminho em 2 partes. O lado com muitas curvas, com 50 km de estrada, e a reta final, com 100 km de estrada. Se o carro demorou 1 hora para percorrer cada trecho, isso significa que a velocidade média dele no trecho com curvas é de 50 km em 1 hora, ou 50 km por hora. E no trecho reto, o carro percorreu 100 km em 1 hora, ou seja, a velocidade média dele é de 100 km por hora. E isso quer dizer que a velocidade em cada pedaço do percurso pode ser diferente da velocidade média final. E, em geral, esse vai ser o caso. Podemos imaginar agora separar a estrada em 10 partes. Nós vamos ter a velocidade média do carro a cada 15 km. Se dividirmos em 100 partes, nós vamos ter a velocidade média do carro para cada trecho de 1,5 km. E para 10.000 partes, nós temos a velocidade média do carro para cada trecho de 15 metros. Vamos dar um zoom em um desses trechos de 15 metros de viagem. Se um carro demorar 1 segundo para percorrer esse trecho, qual é a velocidade média desse carro? Bom, ele percorreu 15 metros em 1 segundo. Então a velocidade média é de 15 metros por segundo. Se ele mantiver a velocidade média de 15 metros por segundo durante 1 hora, ele vai percorrer 54 km. Então, fazendo essa conversão de unidades, o carro atravessou esse trecho a 54 km por hora. Mas note que esse trecho da viagem é muito, mas muito pequeno comparado com a viagem toda. E o carro passou apenas 1 segundo nesse trecho. Caso o carro tenha atravessado esse trecho 30 minutos e 40 segundos depois de ter saído, seria uma boa aproximação dizer que aos 30 minutos e 40 segundos, o carro tinha uma velocidade de 54 km por hora. E o que nós estamos fazendo aqui é nos aproximando da velocidade instantânea do carro. Velocidade instantânea é o complemento perfeito para a velocidade média. Enquanto a velocidade média responde à pergunta em quanto tempo uma certa distância foi percorrida, a velocidade instantânea é a resposta para a pergunta se esse carro continuasse se movendo exatamente como ele está agora, quanto espaço ele percorreria em um determinado tempo. A velocidade média é, de certa forma, uma grandeza global. Ela se preocupa apenas com o ponto inicial e final da trajetória, enquanto a velocidade instantânea só se preocupa com a velocidade pontual do carro, ou seja, a velocidade do carro num trecho muito pequeno da viagem toda. E é exatamente o que o velocímetro do carro está medindo. Por exemplo, se você for ao mercado e logo em seguida voltar para casa, a distância final no fim da viagem é 0, porque você começou e terminou em casa. Então, a sua velocidade média também foi de 0, porque a sua localização inicial e final são as mesmas. Apesar disso, a cada instante da viagem,
Você dava um passo e se movia. Então sua velocidade instantânea não era zero. E assim como nós fizemos com a distância, nós podemos construir uma tabela registrando a velocidade instantânea de um objeto a cada instante de tempo, e usar essa tabela para construir um gráfico que nos permite visualizar como a velocidade variou nesse movimento. Vamos começar pelo caso mais simples possível, um objeto parado. A sua velocidade instantânea é sempre zero, porque ele não se move. Em geral, o caso mais simples é sem graça, então nós vamos para o caso mais simples com algo interessante para ser discutido, que é o caso de um disco deslizando sobre gelo. Nós já vimos o gráfico da posição pelo tempo desse objeto. É uma reta inclinada, ou seja, o disco se afasta 4 metros do ponto de origem a cada segundo. Essa variação na distância é constante, então se a todo segundo o disco se move 4 metros, então a velocidade do objeto é de 4 metros por segundo. Se eu pego qualquer ponto do trajeto, não importa o quão pequeno, a velocidade vai ser de 4 metros por segundo. Isso significa que a velocidade é a mesma em todo instante, ou seja, a velocidade é constante. E no gráfico, isso é uma linha reta. E essa é a relação da velocidade constante com a posição. Se a velocidade é constante, a distância percorrida é a velocidade vezes o tempo que se passou, ou colocando em forma matemática, d igual a v vezes ΔT. E aqui você pode parar para pensar, claro Pedro, isso é óbvio. E de fato é óbvio. Mas essa relação do movimento uniforme é a relação por trás de todo tipo de movimento. Ela é a base para nós descrevermos a relação entre posição e velocidade até nos movimentos mais complicados, então é extremamente importante de entender isso. Vamos olhar para isso de uma forma um pouco mais gráfica. Nós temos a reta da velocidade e o tempo no eixo horizontal. No primeiro segundo, a velocidade é de 4 metros por segundo. Isso forma um retângulo no gráfico. Só para fins de curiosidade, vamos calcular a área desse retângulo, que podemos fazer multiplicando a altura, que é 4 metros por segundo, pela largura, que é 1 segundo. É muito importante prestar atenção nas unidades. O resultado é 4 metros, que é justamente a distância percorrida nesse intervalo. E isso não é coincidência. Se quisermos fazer a mesma coisa, só que para calcular a distância total depois de 10 segundos ao invés de 1, a área do quadrado nos dará 40 metros, que é exatamente a distância percorrida no intervalo. Isso parece indicar uma importante relação entre velocidade e posição. Vamos olhar para outros exemplos e ver se essa relação parece de fato verdadeira. E spoilers, ela é. Vamos para o segundo caso mais simples, em que ao invés de a velocidade ser constante, ela varia em ritmo constante, como uma pedra caindo sob o efeito da gravidade da Terra. Isso significa que a aceleração da pedra é de 9,8 metros por segundo, ou, da maneira que você sempre deve ter ouvido, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o que isso quer dizer? A cada segundo, a pedra ganha 9,8 metros por segundo de velocidade. A relação entre aceleração e velocidade é basicamente a mesma que nós temos com a posição. Enquanto a velocidade nos dá a variação da posição, a aceleração nos dá a variação da velocidade. No caso da pedra caindo, a aceleração é constante. E a velocidade aumenta num ritmo constante de 9,8 metros por segundo. Ou seja, colocando isso em um gráfico, nós temos uma reta inclinada. Quanto mais inclinada for essa reta, mais rápido significa que a velocidade está mudando. Isso significa que maior é a aceleração. Mas e agora? Como é que nós podemos determinar a posição do objeto? Nós sabemos calcular a posição no caso da velocidade constante, que é simplesmente a área debaixo da curva. Mas nesse caso, em que a velocidade não é constante, como é que você calcula a área? Nós podemos dar como se fosse um zoom no gráfico, dividindo ele em partes bem pequenas. Nesse pedaço extremamente pequeno, a inclinação da curva praticamente não existe. E nós podemos aproximar isso para um retângulo. Quando nós repetimos isso para todos os outros pedaços embaixo da curva, se eles forem pequenos o suficiente, algo interessante acontece. Nós temos a área embaixo da curva, que é a distância total percorrida. Ou seja, é simplesmente a área debaixo do gráfico da velocidade, d igual a v vezes ΔT dividido por 2. Parabéns, vocês acabaram de descobrir como uma integral funciona. Dependendo da sua escolha de curso no futuro, você provavelmente vai aprender sobre elas. Só que o que você talvez não saiba é que você já usa elas. Quando nós fazemos d igual a vezes ΔT ao quadrado sobre 2, distância percorrida é aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, nós estamos usando uma integral para calcular a área embaixo do gráfico. Essa era uma curiosidade que eu não podia deixar de citar, porque geralmente a gente ouve falar em integral e pensa em coisas extremamente difíceis, mas vocês todos já estão usando isso diariamente.
Ok, um segundo para passar essa empolgação toda com integrais e a gente continua o vídeo. Essa é uma relação muito comum na física. Em geral, se uma quantidade representa a variação de outra, a relação entre elas é a área da curva. Por exemplo, a área debaixo de um gráfico de aceleração por tempo é a variação da velocidade. E a área debaixo de um gráfico de velocidade por tempo é a variação da distância. De outro modo, o quanto a posição varia é chamado de velocidade. E o quanto a velocidade varia é chamado de aceleração. E aqui eu preciso fazer uma nota de cautela. Existem casos em que a velocidade muda de sentido. Isso é, de um objeto que estava indo para a direita, ele dá a volta e começa a se mover para a esquerda. E se mover para a esquerda é representado no gráfico como velocidade negativa. Quando nós calculamos a distância percorrida, o movimento para a esquerda diminui a distância em relação ao ponto de partida. Ou seja, na hora de somar as áreas para calcular a distância percorrida, as áreas onde a velocidade é negativa são subtraídas da área onde a velocidade é positiva. Se o resultado final for uma distância negativa, isso significa que o objeto terminou para trás do ponto de partida. Em geral, a direção positiva e negativa do gráfico tem que ser especificada na hora que nós vamos analisar um problema de física. Por exemplo, considere uma bola caindo. Nós podemos escolher chamar a direção para cima de positiva, e se nós fizermos isso, ao cair para baixo, a bola tem uma velocidade negativa, porque ela cai na direção oposta do que nós definimos como positivo. Mas fazer o oposto é totalmente válido. Nós poderíamos dizer que se aproximar do chão, cair no caso, é a direção positiva. Então, usando essas definições, a velocidade da bola é positiva, porque ela está se aproximando do chão. E aqui tem um detalhe importante. Posição e velocidade são medidas em relação a algo. Não existe uma velocidade correta. Você sempre precisa medir velocidade deixando bem claro em relação ao que é essa velocidade. Por exemplo, em relação à sua cadeira, você está parado. Mas em relação ao Sol, você está se movendo a milhares de quilômetros por hora. Então, antes de começar a descrever ou resolver um problema de física, nós precisamos decidir algumas coisas. Para qual direção o movimento tem uma velocidade positiva? Qual que é o ponto de origem, ou seja, qual a posição para qual a distância seria zero? Isso é, nós precisamos decidir a origem das nossas medidas, frequentemente chamado de origem do nosso sistema de coordenadas, e o sentido dele, ou seja, as direções negativas e positivas. Até aqui nós exploramos apenas um caso bem particular do movimento, que é um movimento em uma única dimensão, mas objetos no mundo real se movem para todos os lados. Carros fazem curvas e sobem morros, seres humanos sobem e descem escadas. Então, como nós lidamos com o movimento em várias dimensões? Bom, simplesmente fazemos o que nós fizemos para uma dimensão, só que 2, 3 ou mais vezes. Por exemplo, para determinarmos a posição de uma caneca em cima de uma mesa, nós precisamos de duas distâncias, uma para cada borda da mesa. Por exemplo, a caneca estaria a 5 centímetros de uma das bordas e a 10 centímetros da outra borda. Se precisamos de dois números para descrever a posição de um objeto, isso significa que o nosso problema tem duas dimensões espaciais. Nós vivemos em um mundo com 3 dimensões. Para determinar precisamente a posição na superfície da Terra, nós precisaríamos de 3 números: latitude, longitude e a sua altura. Da mesma forma, para descrever um carro se movendo numa estrada cheia de curvas, nós precisamos de 3. Em geral, para facilitar o raciocínio, nós colocamos o nosso problema dentro de um plano cartesiano, ou um cubo, que representa as 3 direções para qual o carro poderia se mover. Se ele for para frente, a sua posição no primeiro eixo muda, e, usualmente, isso é chamado de eixo X. Se ele for para o lado, ele muda sua direção no eixo Y. E se subir, ele muda sua direção no eixo Z. Mas esses são apenas nomes que nós escolhemos para as 3 direções do espaço. É apenas um dos vários jeitos de representar um movimento em várias dimensões. Dessa forma, o carro tem 3 posições. Ele está a 500 metros do ponto de partida no eixo X, 30 no Y e 100 metros no eixo Z. Para organizar essas quantidades é comum colocar elas numa lista em ordem. O primeiro número da lista é a distância do eixo X, o segundo representa o eixo Y e o último representa o eixo Z. Essa lista de posições do carro nas 3 dimensões é chamada de vetor de posição. E essa é a deixa perfeita para falarmos sobre vetores. Existem 2 tipos fundamentais de quantidades na física, as vetoriais e as escalares. Quantidades escalares são quantidades que precisam de um único número para serem descritas e nos dão uma única informação. Qual que é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius, ou seja, a temperatura é um escalar. Quantos litros de água cabem numa garrafa? 500 ml. Então, volume também é um escalar. Quantos anos você tem?
24. Então, idade é um escalar. A ideia é que você não tem 24 anos para a esquerda ou para a direita. Você não tem 100 ml para cima ou para baixo. Você só tem 100 ml. De outro lado, nós temos as quantidades vetoriais. E para determinar quantidades vetoriais, nós precisamos de mais do que uma única informação. Qual é a posição do carro? Ele está a 500 metros no eixo X, 100 metros no eixo Y e 100 metros no eixo Z. Vetores são frequentemente representados como setinhas em planos cartesianos, e essas setinhas podem ser descritas de maneiras diferentes. Outro jeito de descrever as informações que um vetor guarda é dar o comprimento total dele, a direção e o sentido para o qual ele aponta. O comprimento total de um vetor é chamado de módulo do vetor. A direção do vetor é a reta no qual o vetor se encontra, e o sentido do vetor é para qual dos lados dessa reta ele aponta. Dessa forma, quantidades vetoriais na física nos dão várias informações, enquanto quantidades escalares dão uma só. Por exemplo, a velocidade de um carro, que é uma quantidade vetorial, pode ser descrita pela velocidade do carro em cada uma das 3 direções do espaço. Nós diríamos algo como: o carro se move a 30 km por hora para o sul e 30 km por hora para o leste, o que equivale a dizer que ele se move a uma dada velocidade no sentido sudeste. Mas existe um outro jeito de descrever o mesmo vetor. Ao invés de dar as velocidades em direções diferentes, nós damos a velocidade absoluta do carro, a direção e o sentido de movimento. Por exemplo, o carro tem uma velocidade absoluta de 42 km por hora na direção sudeste, em sentido ao litoral. Velocidade absoluta é uma quantidade escalar e representa a velocidade total de objetos, levando em conta todas as direções para a qual ele está se movendo. Usando o termo técnico, a velocidade absoluta é o módulo do vetor velocidade. Essa foi uma aula bem longa, mas muito importante para tudo o que está por vir nesse curso. Não esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais que estão na tela para ser o primeiro a saber quando o próximo capítulo desse curso for lançado. Muito obrigado e até a próxima!